Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom, eu espero que vocês estejam super bem, tá bom? Vamos continuar, gente, a nossa revisão do conteúdo de ecologia, visando aí preparação de vocês para o PAS. O ciclo do carbono é um ciclo central nessa história do PAS, justamente porque ele é um conteúdo interdisciplinar, né? Ele pode ser aí cobrado na perspectiva da biologia, na perspectiva da química, ele acaba tendo influência nas relações políticas entre os países, então pode ser de alguma maneira explorado pela geografia, pela história, pela sociologia, tá bom? Então vale a pena a gente ver aqui esse ciclo do carbono com mais detalhes, tá bem? Bom, na última aula a gente parou justamente nesse ponto aqui, falando do esquema do ciclo do carbono, né? Disse para você que o carbono está presente no ar, que ele é incorporado na matéria orgânica pelos produtores através da fotossíntese. E depois de passar pela cadeia alimentar, ou até mesmo pela formação dos combustíveis fósseis, ele pode retornar para a atmosfera por meio de combustão, decomposição ou respiração. Beleza? Seguindo aqui, eu queria hoje falar com você sobre um dos efeitos relacionados ao ciclo do carbono, que é justamente o efeito estufa, né? Por que a gente chama de efeito estufa? O efeito estufa é um grande efeito causado, um fenômeno natural causado pela presença da atmosfera, que nos protege dos raios solares e, mais do que isso, mantém o calor próximo da superfície da Terra. Então, se você observar aqui esse esqueminha, esse desenho, obviamente ele não está proporcional, né? Ele está indicando que o calor viaja pelo universo, pelo espaço, do Sol até o planeta Terra. Essas ondas de calor conseguem atingir a superfície do planeta, tá ok? E depois a superfície do planeta reflete esse calor. Bom, por conta da presença dos gases da atmosfera, chamado aí gases do efeito estufa, parte do calor vindo do Sol permanece por um tempo aqui próximo da superfície da Terra. Esse é o que a gente chama de efeito estufa. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural importantíssimo, porque ele vai manter a temperatura do planeta ideal, né, para a sobrevivência das espécies, para a sobrevivência de todos nós, ok? Então, o primeiro aspecto é esse, efeito estufa, fenômeno natural importante. Bom, vamos lá. Bom, qual é o problema relacionado ao efeito estufa? O problema relacionado ao efeito estufa é justamente o aquecimento global. Qual é a ideia? Olha só, você tem aqui os gases do efeito estufa. Esses gases são lá o gás carbônico, que é o principal deles, mas tem também o óxido de nitrogênio e o gás metano. São gases que conseguem reter o calor refletido pela superfície da Terra, beleza? Bom, o que acontece? A concentração desses gases acaba permitindo que parte do calor escape para o espaço. E aí, com isso, a temperatura do planeta Terra deve se manter adequada, né? Bom, e o que acontece se a gente tem um aumento da concentração desses gases do efeito estufa? Bom, aí é como se a gente colocasse um cobertor mais espesso, mais grosso. Esse cobertor mais grosso vai reter mais calor. Se fica com maior retenção de calor, o efeito disso é o aquecimento global. E aí aqui a gente tem toda uma discussão. Esse efeito, ou melhor, esse aquecimento global, ele é resultado da atividade do ser humano? O ser humano, quando incluiu aí a combustão como um mecanismo de obtenção de energia para funcionamento de motores, para funcionamento das fábricas, bom,
ele acabou aumentando a concentração de CO2 no ar, e é por conta disso que o planeta vem aquecendo cada ano um pouquinho a mais? Essa pergunta ou essas perguntas têm rondado muitas discussões, porque se você parar para pensar, uma das conclusões é de que a atividade industrial é a grande responsável pelo aumento da concentração de CO2 no ar. E aí, consequentemente, qual seria a solução? Parar a atividade industrial, reduzir essa atividade industrial? Observa o quanto que isso é complexo, porque isso tem a ver com a economia dos países e com a vida de cada um de nós, não é? Bom, o fato é esse, gente. A temperatura do planeta está subindo. Não podemos simplesmente ficar assistindo. A gente tem que, então, usar de criatividade e inteligência para poder superar esse problema, beleza? É nesse aspecto aqui que você vai precisar prestar bastante atenção, justamente porque é a forma com que o PAS pode cobrar essa ligação, essa interdisciplinariedade voltada aqui para esse tema. Tá ok? Tranquilo até aqui? Vamos seguindo aqui, gente. Bom, nessa situação, a atividade humana e o aquecimento global estão intimamente relacionados, né? Por exemplo, olha, quando o carro queima o combustível fóssil. Quando ele queima esse combustível fóssil, libera gás carbônico. Esse gás carbônico vai sendo acumulado aí na atmosfera. Hoje em dia, a gente tem frotas de carros que aqui no Brasil chegam à dimensão de milhões de carros. Cada carro desse liberando uma certa quantidade de gás carbônico vai, consequentemente, elevar a concentração desse gás na atmosfera. Concorda comigo? Então, de certa maneira, essa atividade dos carros vai causar, sim, uma alteração na concentração desse gás carbônico. Beleza? Outra situação são as fogueiras. Bom, trouxe essa daqui porque ela é bem bonitinha, mas o problema não são fogueiras pequenas, né? O problema são as queimadas. Quando nós promovemos queimadas de florestas, por exemplo, a gente atinge o ciclo do carbono em 2 sentidos, né? Primeiro sentido, você está mandando gás carbônico para o ar, porque a madeira, quando vai sendo queimada, vai acabar liberando esse CO2 no ar, beleza? Então, aumenta a concentração de CO2 no ar. E quando se promove a queimada de uma floresta, você retira os organismos que são capazes de fixar o gás carbônico, de diminuir a concentração de gás carbônico na atmosfera. Você consegue perceber, então, desculpe, que nesse sentido o problema fica ainda mais intenso, tá certo? Então as queimadas são sempre uma preocupação mundial, não dá para ser uma preocupação somente local, né? São preocupação mundial. Por quê? Porque queimando você vai tirar organismos que sejam capazes de absorver o gás carbônico e ainda levar a aumento da concentração desse gás no ar. Maravilha, gente. Tranquilo, bem tranquilo. Ainda tem 2 outras atividades que eu queria ressaltar com você. Uma das atividades é justamente a criação de aterros sanitários. A gente sabe que a produção de lixo é um problema ambiental. Nós não tem jeito. Todos nós acabamos produzindo lixo a partir do momento que a gente tem um consumo de produtos. Não tem jeito mesmo, tá bom? E o que fazer com esse lixo? Uma das conclusões que já chegamos é que não é possível simplesmente acumular esse lixo longe da cidade, naqueles chamados lixões. Isso não é nem mais permitido no Brasil. Se ainda existe algum lixão no Brasil, é porque há uma certa tolerância, né? Porque existe a lei de tratamento dos resíduos sólidos que já decretou desde 2012 que os lixões deviam desaparecer. Beleza?
Então, o que se fazer com o lixo? O que se vai fazer com o lixo é justamente promover aí a decomposição com o máximo de segurança possível. E nesse processo, uma das escolhas é justamente construir e fazer o manejo de aterros sanitários. A diferença é que o aterro sanitário ele é montado sob uma preparação, com certo isolamento do solo, para evitar a contaminação de lençóis freáticos, por exemplo, o que é importante, né? Uma vez que esses lençóis freáticos aqui vão abastecer cidades, tá bom? Outra questão é que esses aterros promovem a decomposição no interior, né, de grande parte do lixo. E essa decomposição tem como resultado a produção do gás metano. Sabe qual é o problema do gás metano? É que ele é 21 vezes mais intenso na retenção de calor, quando comparado com o gás carbônico. Então, liberar gás metano no ar é intensificar ainda mais a possibilidade de aquecimento global. Então, consequentemente, de acelerar, né, gente, o aquecimento global. Consequentemente, não é uma boa. Uma vez que a decomposição do lixo lá no aterro orgânico, no aterro sanitário, vai levar à liberação de metano, a opção que eles têm é justamente de queimar esse metano. O problema é que com a queima do metano, você vai ter a liberação de gás carbônico, tá certo? Então, o aterro sanitário é uma solução para o problema do lixo melhor do que a solução do lixão? Mas traz essa situação nova, né, de produção de gás metano. Então, tem que se pensar em soluções criativas para, por exemplo, aproveitar esse gás metano ou evitar que ele resulte aí na intensificação da concentração, né, de um aumento da concentração dos gases do efeito estufa. Beleza? Tranquilo, tranquilo. E ainda tem uma outra situação, que é no mínimo curiosa, gente, no mínimo curiosa. O gado, no seu metabolismo, consome a celulose dos vegetais, né? Eles são herbívoros e, consequentemente, acabam produzindo o gás metano. Então, o gado libera esse gás metano com a flatulência, né? O famoso peido mesmo. O gado, então, vai liberando esse gás metano no ar. Quando você tem uma vaquinha, duas vaquinhas, assim, né, na fazenda, uma fazenda pequena e tudo mais, o problema é completamente contornado, não tem questão. Acontece, gente, que a gente está falando hoje de produção de gado em escala industrial, né? Então, tem fazendas aqui no Brasil, especialmente aí no Centro-Oeste, em que os fazendeiros, para verificar o tamanho do seu rebanho, têm que sobrevoar o rebanho com helicóptero. São milhares de cabeças de gado que estão sendo ali produzidos, né, crescendo, consumindo pasto, crescendo, para que nós possamos comer a carne. Aquele churrasquinho de final de semana, né? Ele vem desse trabalho aí dos pecuaristas. Então, está errado produzir o gado? De jeito nenhum, muito pelo contrário, né? Mas tem como consequência a liberação de gás metano. Em grande quantidade, vai intensificar aí a história do efeito estufa. Eu volto a lembrar para você, esse CH4 aqui, que é o gás metano, ele é um gás que é muito mais eficiente na retenção do calor do que o gás carbônico, e é um dos gases, né, do efeito estufa. Tá legal? Tranquilo? Você está entendendo bem? Está me acompanhando bem? Bom, por conta de todas essas ações, né, muitos defendem que a aceleração do aquecimento global se deve pela atividade do ser humano. Então, se assumirmos isso como realidade, o que é preciso fazer? O que é necessário fazer? Justamente achar alternativas para esses processos. É simples? Não, né? Não é simples.
até porque a nossa sociedade, a economia da nossa sociedade, está baseado nesses processos aqui de combustão. Então, para produzir, para se deslocar, né, para se aquecer, o ser humano utiliza a combustão como um meio de transferência de energia. Tá legal? Então, consequentemente, para mim, tem duas situações aqui, né? Situação número 1 é um problema que a gente precisa equacionar e que vai precisar ser equacionado com soluções cada vez mais inteligentes, que considerem a integração de todas as consequências. Tá bom? E a situação número 2 que eu queria falar é justamente que abre a oportunidade para pessoas criativas. Pessoas que comecem a investigar e verificar a interligação da necessidade de energia com a necessidade de equilíbrio, né, no nosso ecossistema, nos ecossistemas, a gente vai ver aí, então, essas pessoas tendo uma oportunidade bem interessante de fazer uma proposta diferente. O fato é, gente, é necessário mudar. Não dá para continuar do jeito que está. Se nós continuamos emitindo esses gases do efeito estufa, o aquecimento global pode se intensificar e, consequentemente, a gente pode ter uma condição inadequada para a vida aqui no planeta Terra. Beleza? Tranquilo? Eu costumo até brincar, né, dizendo que hoje, ultimamente, eu tenho visto nos jornais e ouvido em notícias, né, lido em notícias, de que as pessoas estão até gastando dinheiro comprando passagem já para Marte. Parece meio ficção científica, mas advém desse problema aqui, ó. Essas pessoas, de certa maneira, de uma maneira indireta, estão dizendo que não há possibilidades mais para o nosso planeta e que uma das soluções seria explorar outro planeta. Meio maluco isso, né? Mas é assim mesmo que a humanidade vai avançando, tá bom? Então, fiquem atentos aí com essa história do efeito estufa, de novo, gente, porque é um assunto que interliga vários outros assuntos. Legal? Tranquilo? Bem tranquilo? Muito bom. Seguindo aqui, eu queria te falar dessa situação. Olha que situação curiosa. Existem vários países que defendem que não é a atividade humana a grande responsável pela aceleração do aquecimento global. E que esse aumento de temperatura que a gente está visualizando, ou que a gente está detectando hoje em dia, ela é resultado de fenômenos naturais, em que o homem não tem muita influência. Uma das argumentações que eles utilizam para justificar esse tipo de raciocínio, e não só esse tipo de raciocínio, né, gente? Também as decisões, tomada de decisões que se tem, né? Uma das constatações que eles utilizam é justamente essa, né? A identificação de bolhas de metano lá na Sibéria. Então, essas bolhas brancas aqui, ó, são gás metano que foi congelado na Sibéria, resultado da atividade de micro-organismos que decompuseram matéria orgânica. Essa matéria orgânica acabou levando à liberação de metano, e esse metano está ali, no estado de congelado. O que se observa? À medida em que a temperatura do planeta vai aumentando, esse metano pode descongelar. E se ele for liberado para o ar, você já sabe, né? O metano é 21 vezes mais intenso na retenção de calor do que o gás carbônico. Beleza? Então, a gente precisa ficar de olho. O presidente Trump, que perdeu a eleição há pouco, né, esse ano, ele era um dos defensores de que não era um efeito, o aquecimento global não é resultado da atividade humana. E aí, com isso, ele transformou, né, causou aí o aumento da liberação de gás carbônico pelas indústrias americanas, refreando um processo que já vinha há algum tempo, né? O
novo presidente americano, Joe Biden, já anunciou de que ele vai assinar os tratados de diminuição da liberação de gases do efeito estufa. Isso significa que ele já está implicando as indústrias americanas a conseguir mudar o seu processo produtivo, tá certo? Isso significa muito dinheiro, gente, muito, muito dinheiro. Tá legal, tranquilo. Você entendeu bem o meu ponto de vista? Muito bom. Então, só para ficar aqui registrado, ó, se mede, né, a temperatura global e os dados iniciaram lá em 1881, tá bom? Para você ter uma ideia aqui, eu acabei ficando aqui no meio, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo mudar aqui o meu... tá bom. Vou mudar aqui a minha câmera para você visualizar direitinho o gráfico, né? Então, em 1881, ó, a temperatura global era de 13,65 graus Celsius, né? Tá certo? Na década de 2000 a 2010, a temperatura global saltou para 14,47, aumentou praticamente aí 1 grau na temperatura global. Claro que essa medida considera as médias de toda a temperatura do planeta, tá certo? Significa que em algumas regiões pode ter aquecido mais, em outras um pouquinho menos. O fato é, gente, que a temperatura do planeta tem subido, tem intensificado esse aumento, e a consequência disso é justamente a intensificação desse aquecimento global. Isso vai mudar as condições ambientais de vários ecossistemas, pode levar à extinção de animais e pode dificultar muito a nossa permanência aqui, a vida no nosso planeta. Tá bom? Um abraço para você, espero que eu tenha te ajudado hoje. Fique bem, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.